Sejam todos bem-vindos para essa casa de socorro, de oração, buscando aqui, cada um por si, aquilo que faz bem a cada um de vocês, e sempre lembrando Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. Colocamos, então, a imagem de Jesus na nossa mente, mas uma imagem de Jesus vivo, que vem nos abraçar. E façamos assim o nosso pedido a esse mestre, a esse irmão, que tanto nos ajuda, tanto nos envolve em todos os nossos dias da nossa vida. Mas temos que nos lembrar nesse momento que aqui temos irmãos de luz, trabalhadores na seara do Pai, que estão aqui para nos ajudar e sabem de tudo o que nós precisamos, cada um de nós, e sabem os nossos problemas. Portanto, certamente cada um levará daqui o que tem necessidade e que possa sair daqui melhor do que aqui chegou. Jesus, nosso mestre amado, envolva-nos, ajude-nos a andar firme e forte por esse caminho que foi traçado por vós. Cada um tem suas dificuldades, cada um busca aquilo que precisa. E buscando com Jesus, certamente venceremos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós e que possamos assim sempre estar junto dele, orando por ele, orando por nossos irmãos em dificuldades. Hoje temos o nosso irmão Álvaro Figueiredo, que vai nos falar. E que Jesus ilumine esse irmão, para que ele nos auxilie nesse bom caminho que cada um de nós deve tomar. Jesus, no teu nome, queremos iniciar a palestra dessa noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Sempre uma alegria retornar a esse lar de luz, essa casa de oração, esse convite generoso, fraterno dos trabalhadores da casa e uma extensão da nossa casa, né, do movimento espírita. Então, com essa afinidade que temos, esse retorno, pretendemos trazer hoje algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, é um tema que Kardec, nesta obra, traz para nós, tratando da misericórdia, a importância da misericórdia, que é uma das bem-aventuranças, que é considerado o resumo, quando Jesus reuniu os seus apóstolos e, junto ao povo, fez um resumo da sua obra, dos seus ensinamentos, através do Sermão da Montanha e das Bem-aventuranças. Então, este capítulo, se dedica a trazer as instruções, a trazer uma análise mais profunda, submetida aos espíritos superiores, desvendando para nós a importância deste ensino, a importância deste sentimento do perdão, que é uma ação de misericórdia. E nós, baseado neste capítulo, ele tem muitas vertentes que nós poderíamos buscar, Há muitos livros, há muitas obras que tratam deste sentimento. Mas nós, em particular, ocupamos uma que vem retratar o perdão na nossa vida de relação, baseado numa das principais leis morais, que é a lei de sociedade. Nós estamos submetidos à lei, nós precisamos uns dos outros. Tanto que quando encarnamos, na nossa primeira infância, nós não sobrevivemos se não tivermos alguém para cuidar de nós, alguém para zelar por nós,
para dar este início em nossas vidas. Então, aí nós imaginamos a importância de vivermos em sociedade, porque dependemos uns dos outros. Dependemos para evoluir, para aprender e para sobreviver, como a vida nos ensina. Então, da lei de sociedade, nós vamos ver que a nossa vida depende de relação. Nós somos seres necessitados de relações. E Jesus, num dos seus ensinos, que é tratado nesse capítulo, ele é interrogado por um dos fariseus, um chamado doutor da lei, que pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. Qual o maior entre os mandamentos? E como nós soubemos, Jesus, sabendo que naquela época, né, esses fariseus e tantos outros queriam traçar armadilhas para Jesus, porque já havia a inveja, né, os ciúmes, e tratavam ele como um adversário das suas crenças, dos seus conceitos religiosos. E queriam aniquilar o poder que acreditavam que Jesus estava tendo, né, naquela época. Se viam ameaçados. Então, Jesus responde, né, que a maior lei é a de amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e de todo o nosso coração. E aquela plateia fica observando, né, como sempre, Jesus, porque Jesus falava aos espíritos, isso impactava a alma dessas criaturas, como ainda nos impacta quando a gente lê, né, quando a gente estuda, a gente é tocado de uma maneira diferente pelos ensinos morais do Cristo. E naquela época, da mesma forma, todos as suas reuniões, os seus ensinos traziam uma vibração espiritual muito grande. E ele emenda nesse mesmo ensinamento. E aqui eu quero colocar o segundo dizer. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, né, que é igual ou completa esse, é amar o próximo como a si mesmo. Então nós vemos que dentro desta instrução que Jesus traz, nós vemos a lei, né, de relação. Jesus diz que a maior lei trata da relação. Qual a relação? A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com nós mesmos. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si, né? Com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Então, sendo essa a maior lei, se torna um dos maiores desafios e uma das maiores necessidades que nós temos que aprender. E o perdão? O perdão é o sentimento, talvez dentro da escala, né, de importância, é o sentimento que traduz o amor e a caridade. Nós não podemos amar se nós não tivermos capacidade de perdoar. Os benfeitores amigos nos dizem, no resumo da caridade, né, quando eles esclarecem que a verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão. Então nós vemos a importância desse sentimento na nossa vida de relação. E qual a importância do perdão na nossa relação com Deus? Já que, né, nós temos que aprender a amar a Deus, aprender a amar o próximo e aprender a nos amar. Vamos tentar colocar a importância do perdão nesses três aspectos. Na nossa relação com Deus, o perdão na nossa relação com o próximo e o perdão, a importância do perdão na relação com nós mesmos. Segundo a maior lei que Jesus nos ensinou. Então, o perdão na relação com Deus. A necessidade de aprender a perdoar na nossa relação com Deus.
precisamos do perdão de Deus. Precisamos do seu perdão. Como ele nos deixou muito bem instruído na prece, na oração dominical. Ele nos ensina a pedir o perdão na medida que nós também tivermos condições e capacidade de perdoar o próximo. É uma condição. Né? Então, na oração dominical e tantos outros ensinos, muitos dos seus ensinos, nós vamos ver que a nossa relação com Deus depende da nossa capacidade de perdoar. Num outro momento, ele chama os seus apóstolos e diz: observem aquela senhora que vai colocar o seu óvulo, né, no gasofilácio, fazer a sua oferenda. Né? E ela dá uma moeda. E ele pergunta: o que vocês acham? O que aconteceu nessa sua doação? Aí diz: importante, né? E ele, com as suas palavras, disse: ela deu de si. Ela deu daquilo que lhe faltava. Ela teve desprendimento de dar aquilo que está faltando, muitas vezes, na mesa dela. Num outro momento, ele chama os seus apóstolos aí nós estamos falando do sacrifício agradável a Deus, né? Aquilo que a gente pode dar, que muitas vezes tem que sair de um sacrifício nosso. E num outro momento ele chama os seus apóstolos e os ensina que aquele que deseja, né, agradar a Deus, deseja colocar o seu óvulo, deseja trazer, né, algo para Deus, deve primeiro ter o seu coração limpo. Antes de deixar a nossa oferenda no altar, vamos analisar, vamos limpar o nosso coração. Perceber se o nosso coração está puro. Porque não adianta eu ter a intenção de agradar a Deus, precisamos, né, glorificar a Deus, se eu não tiver o coração limpo. Coração limpo de quê? De mágoas, de ressentimento, de ódio. Né? E só tem mágoa quem não perdoou. Só tem ressentimento quem tem ainda no seu coração, né, a falta do perdão. Então, nós vamos vendo que na maioria dos seus ensinos e na nossa relação com Deus, a premissa, a condição é que nós perdoemos o nosso próximo, para que a nossa relação com Deus seja estabelecida de uma forma harmoniosa, que nós possamos ter comunhão com Deus. É preciso ter o coração limpo. Então, o perdão, ele é necessário na nossa relação com Deus. Se nós queremos ser ouvidos por Deus, se nós entendemos que num mundo de provas e expiações, como espíritos ainda necessitados de evolução, de progresso, nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. O maior sacrifício que nós podemos fazer é a nossa renúncia daqueles que nos ofenderam. E numa outra passagem do Evangelho, que traz com muita lucidez, né, a importância do perdão, Kardec coloca para os espíritos benfeitores a seguinte pergunta: entre aqueles que pode se considerar justos e bons, aqueles que se consideram evoluídos, como identificar entre eles qual é o maior dos espíritos? Aqueles que são justos e naqueles que são bons. Qual nós podemos identificar ou classificar como sendo o maior? E qual é a resposta? Aquele
que ama, que tem a capacidade de amar o seu inimigo. Perdão. Né? Mesmo sendo justo, mesmo, né, obedecendo e cumprindo todas as leis, o que nos eleva é a capacidade de amar o nosso inimigo. Amar aquele que nos ofende. Como amar o inimigo? Perdoando. Então, nós podemos começar a perceber a importância do perdão. Nas várias escalas. Mesmo num patamar em que reúne espíritos jamais evoluídos. Será o maior entre eles aquele que tiver a condição de amar, a capacidade de amar o seu inimigo. E nós percebemos, no modelo e guia que foi Jesus, essa capacidade, né, de amar até mesmo aqueles que se diziam seus inimigos e que o assassinaram. Então, na nossa relação com Deus, na vida de relação, o perdão, que vai deixar o nosso coração livre, né, de mazelas, é uma necessidade para que a gente se bem relacione com Deus. E na nossa vida de relação com o próximo, qual a importância do perdão? São várias formas, vários itens nós poderíamos colocar como necessidade. Mas uma principal, que está tratada no capítulo 10, é que o perdão nos liberta. O perdão nos liberta, mas, então, analisando de outra forma, o não perdão nos aprisiona, nos escraviza. Ao quê? Podemos perguntar, né? Se o perdão me liberta, quando é que eu estou aprisionado? Ou de que forma eu posso ficar aprisionado se eu não perdoar? Nós ficamos aprisionados ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, aquelas energias que são inferiores e que habitam em torno de nós quando guardamos o ressentimento. As lembranças do que nos ofendeu. E isso a gente pode pensar que, mas isso nós estamos falando de quê? De um período da minha vida? Não. Isso pode se tornar kármico. O não perdão pode sair em nós, pode nos impactar de tal forma que nós vamos, apesar de reencarnar de novo, manter essa mágoa, esse ressentimento, e isso vai nos aprisionar ao nosso inimigo. Vai nos aprisionar àquela situação em que nós não conseguimos, né, reparar. Ao fato que nos aprisiona. Então a gente vai repetir, como aquele ensino, né, que foi nos passado através de um pequeno conto, né, em que um espírito diz: eu peço tanto a Deus a paciência, que Ele me dê a paciência. Eu sei que eu preciso de paciência e as minhas orações são fervorosas. Eu peço de coração a Deus que me dê paciência. E cada vez mais que eu peço paciência, mais pessoas aparecem, né, na minha frente me desafiando. Mais situações aparecem em minha vida me provocando. E aí o anjo aparece e diz: é isso. Deus está, né, aceitando o seu pedido. E traz essas experiências para que você desenvolva a paciência. É
aquela relação que nós temos com Deus, achando que o nosso pedido, né, vão aparecer como um milagre. Deus nos dá os meios, né? Deus nos dá o caminho, mas a conquista, ela é individual. Então, a paciência, o sentimento de paciência, ela tem que ser desenvolvida no exercício, na prova, né? Então, o perdão, da mesma forma, eu tenho que desenvolver em mim a capacidade do perdão. Enquanto eu não desenvolver, mais situações, né, vão acontecer para que eu consiga, nessas provas, né, nesses acontecimentos, poder desenvolver o perdão, aprender a perdoar, o exercício. Né, é no campo de batalha, mas não uma batalha contra o outro, a batalha contra mim mesmo, contra as minhas imperfeições. E Deus nos dá os meios. Então, o perdão, na nossa relação com o próximo, ele é um sentimento nobre. Ele é um sentimento que nos qualifica, que nos liberta. Né? Quando nós, e é justo e sensato, eu gostaria de ter uma vida melhor. Eu gostaria de ter uma situação melhor. Trabalhemos para isso. Nos ocupemos em empenho, em determinação, em buscar condições de desenvolver as virtudes em nós. E o exercício do perdão, quando é desenvolvido, quando é buscado, ele nos qualifica, ele nos liberta deste mundo que nós achamos injusto, dessas situações que nós achamos ainda, né, situações que talvez a gente não merecesse. Mas elas são necessárias, são úteis para o desenvolvimento desse sentimento nobre do perdão. O perdão na nossa relação com o próximo, também está lá no capítulo 10, ele nos protege. Ele é um artigo que pode ser colocado em nossas vidas como um antídoto de proteção. Às vezes até a gente deseja muito assim ter um amuleto, né? Que nos... isso aqui para me proteger. Então o perdão é esse antídoto que tem a capacidade de nos proteger. Porque quem perdoa de coração e de alma se qualifica de tal forma, adquire os méritos de tal forma, né, que a providência divina nos protege. Né? O mal passa a ficar sem acesso, né, sem condições de acessar as nossas vidas. Principalmente o mal que nos desejam. O mal daquele que ainda por diferenças, talvez do passado, queira nos prejudicar, aquele que nós chamamos inimigo. Esse mal vai nos atingir se nós tivermos o coração impuro, se nós tivermos ainda conosco, carregando, né, a mágoa, o ressentimento daquela relação não mal resolvida. Agora, quando eu faço a minha parte, o esquecimento das ofensas, o perdão, né, sem condições, o perdão incondicional, eu me liberto, eu me protejo, porque a justiça de Deus assim funciona. Como diz os benfeitores, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não esteja com a sua justiça observando. Então, o perdão, ele nos protege. O perdão em relação ao próximo também, quando Jesus diz, né,
reconciliai-te com teu adversário, enquanto andas com ele. A questão de podermos, enquanto tivermos para nós, né, que temos ainda o conhecimento da vida espiritual, nós temos que levar em conta que é melhor perdoar o nosso desafeto, aquele que nos ofendeu, aquele que nos prejudicou enquanto anda conosco, do que transformar ele num inimigo oculto. Quem é o inimigo oculto? O espírito desencarnado. Então, essa instrução de Jesus, né, ela é para aqueles que entendem que tudo que eu não consegui aqui resolver é uma herança que eu levo. Então, negar o perdão, não realizar o perdão, eu posso estar transformando isso num processo obsessivo. Que um espírito, um desafeto meu, né, uma vez saindo do corpo, ele pode, com mais facilidade, né, me encontrar, tentar me prejudicar. E as sociedades espíritas, né, as clínicas de psicologia, de psiquiatria estão cheias, né, dessa enfermidade que é da alma, que é do espírito. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão adoentadas, enfermas, e são doenças espirituais. A sociedade espírita trata disso, né? Por quê? Porque o perdão ainda não desvinculou essas criaturas, que criam vínculos, né? Vínculos perniciosos. Então, a nossa relação com o próximo, que nós queremos boas relações, né? Queremos relações de amor, de fraternidade, de amizade, de companheirismo, de solidariedade. Quem não gosta de ser ajudado? Quem não gosta de uma palavra amiga? Quem não gosta de ter a mão e o ombro de um amigo quando precisa? Todos nós vamos dizendo que isso é essencial e é bom. Então, essas relações, elas são baseadas no coração puro, no coração livre de mágoas, de ressentimento, que só o perdão, né, tem a capacidade de nos transformar. E por último, né, a nossa relação com Deus, a necessidade de perdão, a nossa relação com o próximo e a nossa relação, a importância do perdão na relação com nós mesmos. E nós poderíamos iniciar dizendo que é o melhor remédio, o perdão, para nós. Remédio da saúde física. Porque a alma, o coração limpo e puro, ele transmite ao corpo, né, as energias, o fluido animalizado depurado. Enquanto que uma alma ressentida, um espírito que guarda desejo de vingança, né, a falta de perdão, intoxica através da liberação desses fluidos, né, porque o fluido nada mais é de que a energia liberada pelo nosso pensamento, a energia que nos circunda, manipulada pelo nosso pensamento. Nós somos energia. E a nossa energia, ela tem movimento. Movimento de quê? Através da ação do nosso pensamento. Então, quando eu penso, eu dou forma às minhas energias. E se eu estiver pensando coisas, né, perniciosas, certamente o movimento, a qualidade das energias que eu alimento o meu corpo, porque esse corpo é alimentado de energias, né, são tóxicas, envelhecem, né, trazem enfermidade, encurtam o nosso período de vida. Poderíamos dizer, assim, sendo um pouquinho mais trágicos, né,
que é um suicídio. A gente, quando pensa no mal, quando a gente guarda o mal dentro de nós, a gente está cometendo um suicídio inconsciente. Inconsciente porque ele não é determinado, mas é inconsciente. É a mesma coisa que nós nos alimentarmos de coisas que fazem mal, né, para o nosso metabolismo físico. É a mesma coisa alimentar a nossa mente, o nosso espírito de maus pensamentos. Então, na nossa relação com nós mesmos, o perdão é remédio. O perdão é preventivo. Na nossa relação com nós mesmos, o perdão atrai boas companhias. Quando eu conservo o meu coração limpo de mágoas, de ressentimento, eu atraio para junto de mim as boas companhias. E o que me proporcionam boas companhias? A gente sabe, né? É o bom ânimo. Imagina a gente, né? É uma coisa bem simples. Nós temos um anjo protetor. Ele está conosco em todas as situações da vida. Mas ele às vezes se afasta. Às vezes. Qual é esse momento? Quando nós, pelo nosso livre-arbítrio, alimentamos o mau pensamento. Pela nossa escolha. Então, nesse momento, ele se afasta. Ele aconselha, olha, mude. Mude, pare de pensar assim, perdoe. E a gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe nada. Mas esse mal que me fizeram foi muito grande. O prejuízo foi muito grande. E se nós tomarmos essa decisão, ele se afasta. O perdão também, além de manter o nosso anjo da guarda em guarda conosco, né, nos protegendo, ele atrai outras boas companhias. Nós temos os espíritos familiares, nós temos uma quantidade enorme de benfeitores espirituais que são socorristas, querem nos ajudar com boas ideias, boas intuições, com incentivo, clareando o nosso pensamento, os nossos olhos para a criatividade, para o bem, para o progresso. Mas existe uma condição, né? Que nós tenhamos o nosso coração limpo de mágoas, né? Que nós não tenhamos pecado. E a falta de perdão é um pecado, um dos principais. Então, o perdão na relação com nós mesmos, ele é remédio, ele é preventivo, ele atrai as boas companhias, ele afasta de nós aqueles que poderiam nos prejudicar, e ele também se transforma em saúde espiritual para cada um de nós. A saúde espiritual é aquela condição que também é tratada no Evangelho, quando nós, no enfrentamento das nossas provas, todos temos, né? Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui de férias. Nós estamos aqui a trabalho. Então, é um mundo de provas e expiações. E o perdão, esse sentimento nobre, né, ele traz uma capacidade de transpor. Diziam os espíritos que como se a gente levitasse no mundo, levitasse sobre um caminho pedregoso. Que os obstáculos da vida fossem menores. Que as pedras do caminho fossem retiradas. Elas existem, mas a gente vai transpô-las com mais facilidade. Então, o perdão, que é misericórdia, que é amor, na nossa relação com nós mesmos, nos coloca de tal forma, num tal patamar, em que nós nos tornamos espíritos e criaturas imunes. Quantas vacinas a gente toma durante a vida? Você falou muito nisso, né? Que a gente quer ficar imune, né, ao vírus, às bactérias, e é uma necessidade. O perdão nos imuniza. Imuniza do mal espiritual. Talvez é tão
ou maior importante do que as bactérias, porque muitas das bactérias são necessárias, né? A gente já aprendeu isso com o nosso metabolismo, no nosso intestino. Nós temos bactérias que, de alguma forma, estão lá e estão fazendo o seu trabalho de destruição de outras, mas elas fazem um equilíbrio no nosso corpo. Mas a imunidade espiritual é adquirida através do desenvolvimento das virtudes. Temos que aprender. E o perdão está numa das primeiras filas. A capacidade de perdoar. A capacidade de fazer o bem, né, para aquele que nos ofende. E também o Evangelho nos ajuda, porque isso talvez não seja fácil, porque o prejuízo, às vezes, que nos é causado, uma expectativa que a gente tinha, né, quando a gente deposita a nossa confiança, quando a gente trabalha em benefício do próximo, e recebe uma traição, recebe um prejuízo que a gente acabou dedicando tanto tempo, tanta energia das nossas vidas, e aquela decepção vem como uma montanha, né, sobre nós. Como perdoar? Mas os espíritos amigos nos ajudam. Não é ter pelo inimigo que muito nos prejudicou a mesma ternura, a mesmo amor a quem a gente dedica, a quem é simpático a nós. Não é isso que eles nos pedem. É o perdão possível e necessário. E o perdão possível e necessário para aquele que muito nos prejudicou é não revidar. É não desejar o mal daquele que nos prejudicou. É orar por ele, porque com a certeza que a justiça divina, a justiça de Deus, não vai deixar nada impune. Mas não desejar o mal. É ter a certeza que tudo está nas mãos de Deus. E como disse o mestre, a cada um segundo as suas obras. Aquele que prejudicou, aquele que traiu, aquele que causou o mal, será responsabilizado por Deus. Na mesma medida, na mesma condição. Então, com essa certeza, eu passo a pedir para esse que me causou o prejuízo. Pedir que a justiça divina se faça, né? Que ele possa despertar, que ele possa se conscientizar, que ele possa ter essa ligação com Deus que vai achar os caminhos e, desta forma, nós ficarmos isentos, né? Ficarmos libertos dessa relação que por um momento foi conflituosa e, claro, seguir o nosso caminho de progresso. Então, nós vamos encerrar convidando os irmãos para que busquem melhores esclarecimentos nesse capítulo tão importante, desse sentimento, né, que deve ser escolhido por nós como um grande desafio que é, né, mas que a gente trabalhe ele em nossos corações, em nossas relações, em nosso lar, né, começando nas pequenas contendas, pequenas questões, e levando também para aquelas questões mais graves da nossa vida. Vai nos fazer muito bem.